Olá, telespectador e telespectadora do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Núcleo Sindical, entrevistando hoje a quem a gente já agradece por ter aceito o nosso convite, o nosso companheiro Emanuel Cancela. Emanuel Cancela, as câmeras são suas para sua saudação aí ao povo carioca e cidadãos e cidadãos do mundo. É um prazer que se renova estar aqui nos estúdios da TV Comunitária do Rio de Janeiro, sendo entrevistado, dialogando aqui com o presidente da TV, Francisco Soriano. É um prazer que se renova. Emanuel Cancela, você é também uma fonte para nós de informações, na medida que você é um pesquisador e também com a sua sabedoria política você sabe também processar as informações. Isso é muito importante, a gente entender o que está escrito, o que não está escrito, né, subliminarmente, e também entender por que não está escrito. Então, nesse sentido é que eu queria que você traçasse para nós aqui como é que você está vendo hoje o panorama, principalmente aqui no Brasil, o que mais nos interessa agora, porque as coisas estão ocorrendo de forma muito rápidas. Se fala, por exemplo, numa possível radicalização desse processo aí de quererem a todo custo varrer da América Latina os governos populares. Leia-se Equador, a Bolívia e Venezuela. Como você hoje analisa os cenários aqui brasileiros? Por favor. Não, na verdade, o foco desse cenário internacional são os países que detêm grande reserva de petróleo. Eu acho que a preocupação do império, que é os Estados Unidos e seus aliados, é uma preocupação com o Brasil, que está mais ou menos resolvido. Nós estamos entregando nosso petróleo e nossa empresa de petróleo, né? E com a Venezuela, que detém as maiores reservas de petróleo do planeta. É o foco do império dos Estados Unidos e seus aliados se apossarem desse petróleo, como já fizeram no Oriente Médio, no chamado Primavera Árabe, que eles me enganaram. Eu acreditei que a Primavera Árabe era para derrubar ditadores, né, para trazer democracia, mas na verdade o que se configurou foi os Estados Unidos se apossando e seus aliados se apossando de petróleo alheio, como foi no Iraque, como foi na Líbia, né, no Afeganistão, né, como eles estão tentando fazer na Síria, né? Então, o foco dos Estados Unidos é o petróleo. E a Venezuela? E a Venezuela detém as maiores reservas do mundo. Passou a Arábia Saudita e eles não se entregam. O Nicolás Maduro foi eleito com a presença de mais de 200 observadores internacionais que foram unânimes, dizendo que a eleição foi transparente, limpa, né? E agora eles querem uma nova eleição. Mas por que nova eleição? Depois eles não vão reconhecer o eleito, como nunca fizeram com o Hugo Chávez, lá atrás, que já foi embora, e com o Nicolás Maduro. Na verdade, eles querem colocar no poder um governo subserviente, como foi o nosso Temer, como está sendo Bolsonaro, que bate continência para a bandeira americana. Então é esse tipo de governante que eles querem na Venezuela, para que eles possam se apossar dessas reservas de petróleo. Reservas essas de petróleo em cima do tema, que fez com que eles lançassem um olhar todo cobiçado para o Brasil também, né, por causa do pré-sal. E o pós-sal também já era rico, já éramos ricos assim, em petróleo, questão resolvida. E com o pré-sal, então, um petróleo mais leve, mais valioso, mais caro. E em maior quantidade, volume de produção, né? Tem campo que produz
mais de 100 mil barris por dia de petróleo de excelente qualidade, né? E o Brasil desenvolveu essa tecnologia que, infelizmente, vai estar sendo usada pelos gringos que estão se apossando do nosso petróleo. Manel, vamos falar um pouquinho do cenário brasileiro. Queria que você abordasse essa questão. Hoje eu parei nas bancas de jornais e vi lá, revista Veja, a capa, o filho do presidente. A revista Isto É, a capa também o Flávio Bolsonaro. A revista Época, né? Fora que essa semana toda ele ocupou primeiras páginas dos jornais. Mas não ocupou com pontos positivos, ele ocupou como uma pessoa envolvida com as milícias, foram presos milicianos, oficiais superiores aí da PM, que ele condecorou, né, um capitão, um major, e como fica isso? E também a parte dos depósitos que ele, um deputado, né, faz num só dia, na sua semana, 98 depósitos de R$2.000. Cadê o Queiroz, Manel? É a grande pergunta, cadê o Queiroz? E quem matou Marielle, né, em cima das milícias aqui que a gente está? Na verdade, Soriano, nós descobrimos, a gente já sabia, a sociedade sabia e elegeu o Bolsonaro, sabendo, por exemplo, que ele era contra as minorias. Né? As próprias declarações dele, não tem fake news nenhum, que ele era contra as mulheres, contra os índios, contra os negros, contra os LGBTs. Né? E agora, no governo, a gente descobriu que a família Bolsonaro tem uma forte ligação com os milicianos. E também não é fake news. Os nossos telespectadores podem acessar lá o Google, que vai dizer, né, os jornais, os principais jornais brasileiros, mostrando que o Flávio Bolsonaro deu o prêmio máximo da Alerj, a medalha Tiradentes, a 2 milicianos, 2 oficiais da Polícia Militar, que chefiavam a milícia em Rio das Pedras, uma das milícias mais violentas, né? E eles eram membros de um chamado Gabinete da Morte. Né? Flávio Bolsonaro deu a medalha e, segundo, está lá no Google também, as medalhas foram entregues na prisão, eles estavam presos. Né? Eu acho que concomitantemente o pai lá, e o pai em Brasília, fez um discurso. Mas isso do Flávio Bolsonaro foi em 2004 e 2005, que ele condecorou os 2 oficiais. E o Bolsonaro, pai, o presidente da República, homenageou também um dos chefes da milícia de Rio das Pedras em 2005. Né? E todos esses milicianos, eles são suspeitos de ter participado do assassinato da Marielle Franco, vereadora do PSOL, e do seu motorista. É verdade. Tá? Então, isso, para ter ideia da repercussão do assassinato da Marielle, ela virou um nome de rua na Alemanha. Né? Então, o mundo inteiro se solidarizou, e aí a gente descobre, né, que a família Bolsonaro é ligada aos milicianos. Né? E aí eu já aproveito para entrar na questão do Jean Willis, que está pautado, deputado do PSOL, que estaria abandonando o país, né, com um mandato que vai começar agora, se não me engano, é o 3º mandato dele. Deputado federal. Deputado federal, por conta das ameaças que ele vem sofrendo. Né? Ameaças concretas, né, contra a família dele, contra ele. Né? E ele já denunciou a Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, que na verdade não fazem nada. Né? E ele se sentiu inseguro e disse que não vai assumir esse 3º mandato, que ele vai embora do país com medo. Né? O ministro da Justiça, o
juiz Sérgio Moro, que assumiu o Ministério da Justiça. O ex-juiz, é? Ex-juiz, não. A Justiça agiu. Né? Nós estamos perseguindo um fulano que estaria envolvido nessas denúncias. Tem um cara que foi descoberto, que seria esse ameaçador principal do Jean Willis. Só que o Moro estava falando, e a imprensa mostrou, está no Google também, eu estou aqui falando, mas é importante dizer que está no Google. Eu aprendi isso com o pessoal da favela. Por quê? Eles falam, olha no Google, porque não sai na grande imprensa, assim, em manchete. É verdade. E eu pergunto, vocês sabiam, e você sabia, que em 6 meses de ocupação do Rio de Janeiro morreram mais de 700 pessoas? A maioria das pessoas não sabe. Está no Google. Os jornais colocaram lá nas entrelinhas. Então, o Jean Willis, ele ameaçou abandonar o país por conta das ameaças, mas, na verdade, todos estão ameaçados, todos nós. Nós estamos vivendo o que você conheceu muito, eu era menino, não sofri tanto como você e outros brasileiros sentiram o peso da ditadura militar, quando a gente não podia fazer nenhuma crítica, né, aos governos militares, aos governos dos generais. Hoje não é um governo dos generais, é um capitão que está no governo, mas os generais estão no governo, e eles querem trazer novamente essa prática do medo das pessoas falarem. E estão com medo, os deputados como o Jean Willis, não é só o Jean Willis, todos os deputados da oposição estão com medo, né? Estão com medo. Os procuradores estão com medo, e eu cito como exemplo os procuradores do Rio de Janeiro. Alguns procuradores do Rio de Janeiro, eles queriam dar continuidade, mesmo na ausência do Queiroz, que não foi na audiência do Ministério Público, e nem o filho do Bolsonaro, o Flávio, também não foi, e as filhas do Queiroz também não foram ao Ministério Público. O Ministério Público falou, não, mas não precisa da presença dele, não, nós vamos dar prosseguimento à investigação sobre essa questão do Fabrício Queiroz. Né? Então, o que fez? O STF entrou e falou, não pode. O ministro Luiz Fux, do STF, interrompeu a investigação do Ministério Público e ameaçaram os procuradores que estavam dando continuidade. Então, na verdade, todos nós estamos ameaçados. Todos nós, e você que está nos ouvindo aí, que votou no Bolsonaro, mas nós queremos dialogar com vocês, né? Com todos vocês, que vocês são brasileiros e merecem respeito, né? E assim como fizemos com aquelas pessoas que votaram no Collor, que votaram no Aécio, né, e que votaram no Jânio Quadros também. E se arrependeram. O Jânio Quadros bem mais lá atrás, mas também. Então, realmente, nós queremos conversar, porque hoje, se você que votou no Bolsonaro for fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, você vai estar ameaçado, como o Jean Willis e como os procuradores do Rio de Janeiro, como o juiz, o desembargador Frevato, que deu o habeas corpus para soltar o Lula, que o Moro barrou da praia lá de Portugal. O Frevato também foi ameaçado de processo, né, por ter soltado o Lula num plantão que ele estava, numa ação rotineira da Justiça, num plantão, o habeas corpus ele deu. E a decisão da Justiça tem que ser cumprida. Isso é uma máxima da Justiça. Vamos falar e não foi cumprida. E o desembargador foi ameaçado. Vamos falar de prisão, de presos políticos e aprofundar fazer uma comparativa aí com relação à ditadura. Vladimir Palmeira, enquanto estava preso, o pai dele faleceu, que era um deputado, um brilhante parlamentar, por sinal, de Alagoas. Acho que era do PFL, né? E ele, então, obteve, né, a permissão para ir no velório do pai. Isso é uma das coisas mais sagradas, isso é constitucional. Então, quando se trata do Lula, Beiramar pode dar entrevista da prisão.
para qualquer, principalmente Record, né? Então Lula não Nasceu pôde, TV, nunca também pôde. deu uma entrevista muito boa. Exatamente, é questão até de direitos da pessoa, né? Então, nesse instante, o Lula não pode ver pela última vez o rosto do seu irmão mais velho. Então, de uma enorme perversidade, né? Então, o que este homem causa tanto medo, mano? Será que é porque ele pode, de repente, ter uma varinha de candão para fazer, assim, mágicas? Sobretudo, é um querido do povo brasileiro. Era o candidato eleito em primeiro turno nas eleições. Segundo o Ibope. Por isso que ele está preso, para poder deixar passar o Bolsonaro. Segurou ele pela camisa para o outro faturar o gol, né? Então, como é que você vê isso? E eu já queria que você colocasse também, analisasse para a gente. Eu não gosto de falar acidente de Mariana e nem acidente de Brumadinho, porque eu prefiro que enfoque, que essas cidades vão continuar, essas cidades vão reviver, são importantes e vão continuar recebendo turistas, mas eu gosto de falar então da Samarco e da Vale. Então vamos falar do acidente de Samarco e da Vale, que se repete, né? E na verdade é uma subsidiária ali da Vale. Que coisa absurda, né? Privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Pelo Tucano. E os tucanos estão todos soltos, né, mano? O Aécio. Enquanto isso, o prefeito de Niterói, sem notificação, eleito pelo povo de Niterói, está preso. Está preso. Condenação premiada. Se a gente pudesse fazer uma homenagem aqui e um protesto, seria importante. Que eu não estou com o nome dele aqui, não está me ocorrendo, mas se você esteja à vontade para nos ajudar. É o Rodrigo Neves, o prefeito de Niterói. Está preso através de delação premiada, e ele foi preso no dia que ele ia receber um prêmio por uma administração de excelência. Ele foi preso através de uma denúncia, sem nenhuma prova material, ele foi preso. Ponto 1. E está lá ele preso pela Lava Jato, através de denúncia, delação premiada. Ele não teve tempo nem de trocar de roupa, nem de... Foram na casa dele, lá prender ele, os vizinhos, todo mundo vendo, né? Uma coisa muito lamentável, né? Que um rapaz que foi eleito, reeleito, né? Tudo bem que ao final do processo isso acontecesse, se tivesse uma delação, porque a delação, ela tem que ter a prova material. Aí se ao final do processo provasse que ele mesmo se completou, recebeu o dinheiro das empresas de ônibus, tem que prender, seja o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, ou Emanuel, qualquer um. E devolveu o fruto. Porra, mas ser preso por delação premiada pela palavra de um empresário de ônibus ladrão, que estava se locupletando, e ele faz isso para diminuir sua pena, e o rapaz está preso até hoje. Foi antes do fim do ano, ele está lá preso. Mas vamos voltar aqui. Você falou no Vladimir Palmeira, mas você esqueceu do próprio Lula. O Lula, quando estava preso na ditadura militar, a ditadura soltou ele para ele enterrar a mãe dele. A ditadura militar soltou o Lula. E no governo Bolsonaro, agora, eles inventaram um monte de questões burocráticas, até, primeiro, a juíza Lebos, que é responsável pelo processo do Lula, disse, não, vou consultar a Lava Jato. Né? Vou consultar a Lava Jato. E aí, o que veio da Polícia Federal, dizendo, não, nós não temos helicóptero. Quer dizer, foram segurando até a hora do enterro, aí a Polícia Federal, não temos helicóptero para levar o Lula até lá o ABC, lá São Bernardo. Né? Aí entra o Dallagnol, que é um dos responsáveis também. Mas parece que o movimento Lula Livre assegurou, não, pois a gente banca o helicóptero também. Tem também isso. O Partido dos Trabalhadores, junto com os movimentos populares, conseguiram dinheiro. E eles estão até agora para decidir agora. Não falta nada, porque... O enterro foi 1h da tarde. Então, aí o Dallagnol também disse, não, os helicópteros da Polícia Federal estão tudo envolvidos em Brumadinho, não tem helicóptero. E ele, que é uma pessoa suspeita, que foi ele que denunciou Lula sem prova, mas sem convicção, e hoje está cotado para ser PGR do Bolsonaro, o Deltan Dallagnol. E, no último momento, já estava na hora do enterro, o presidente do STF, o Dias Toffoli,
disse que o Lula podia o enterro, mas sob um monte de pré-condições, tem que ir numa base militar, não pode ter imprensa, não pode ser não sei o quê. Só que enquanto ele estava dando a decisão, o Vavá, irmão do Lula, já estava sendo enterrado. Então, e aí a gente lembra disso, que o Lula, a ditadura militar, soltou ele para enterrar a mãe dele. Tem foto dele no enterro da mãe dele. Então, isso é muito lamentável. Sobre os acidentes, olha, na verdade, rapidamente... Samarco e Vale. Não, tanto a Petrobras como a Vale, eles sofrem o mesmo problema nesses governos golpistas da queimação da imagem, né? Então, nenhum país soberano do mundo permitiria que isso acontecesse com uma empresa. Imaginar que os Estados Unidos ia permitir que isso acontecesse com a GM ou com o Citibank, uma das empresas pontas. Jamais, né? E a Vale com agravante, porque foi o segundo acidente. Já tinha tido um acidente de grandes proporções em Mariana e agora em Brumadinho. Isso. Né? Com centenas de mortes, que as pessoas estão sumidas, estão mortas. Né? E agora, dá para o mineiro, para o povo de Brumadinho, de Mariana, amar a Vale do Rio Doce? Não tem como, quer dizer, é uma forma de queimar a imagem. Né? E o mesmo processo sofreu a Petrobras. A Petrobras ficou 3 anos sendo denunciada diariamente, né? Através de vazamentos de delações criminosas, porque isso é crime. E você na Globo. denuncia isso, inclusive, no seu livro, mano. E eu denuncio isso aqui no meu livro. Outra face de Sérgio Moro. O livro, eu trouxe o livro para dizer que está à venda no Mercado Livre. Isso. Né? E a renda do livro é totalmente revertida para os demitidos da Lava Jato, da indústria naval. Né? E o livro está à venda no Mercado Livre. Mas então, o mesmo processo da Vale é o da Petrobras. E aí, por que eles fazem isso? Fazem isso com a Petrobras para derrubar os preços, o valor da Petrobras. Imagine, há 3 anos atrás, o sonho de todo jovem era trabalhar na Petrobras. Hoje, será que esse jovem tem esse sonho? Eu acho que não. E a Vale, é bom lembrar, era uma empresa lucrativa, genuinamente nacional, e foi privatizada pelo Tucanato. Né? Pelo Fernando Henrique, por 3,3 bilhões. Que tem instituto, Fernando Henrique, parece até que tem apartamento em Nova York. Tem apartamento em Nova York, Paris, fazenda no Brasil com aeroporto. Tem vaca, mas... Tem um aeroporto com a fazenda com aeroporto. E já foi várias vezes denunciado na Lava Jato, inclusive junto com o filho dele. Isso está no Google também. Eu estou falando aqui, mas você pode procurar lá no Google que você vai encontrar isso. E o Fernando Henrique nunca foi incomodado pela Lava Jato. E o chefe da corrupção na Petrobras é o Lula. Sem provas, mas com convicção. Né? Então, é um processo muito triste que a gente está vivendo. Agora, a gente não pode se calar. Né? Aqui mesmo no programa, eu não vou falar o nome, mas tem pessoas que estão com medo de fazer isso que eu estou fazendo. Que eu também estou com medo, mas não vou deixar de fazer, de denunciar. Claro. Né? Um governo que agora a gente descobriu que é ligado às milícias do Rio de Janeiro. Né? Então, isso tem que ser dito. Não é a família Bolsonaro é ligada às milícias. Isso está no Google também, eu estou aqui dizendo. E a gente tem que falar isso e tem que cobrar. Porque eles querem fazer uma reforma da Previdência, aos moldes do Chile, que vai acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. No Chile, é o maior índice de suicídio de aposentados. Nossa. É isso que a gente quer para o Brasil. E a mesma pessoa que fez a reforma da Previdência no Chile é o que está fazendo aqui no Brasil. Ele assessorou lá o governo Pinochet, né, o ditador Pinochet, na reforma da Previdência do Chile, mas se for perguntar aos banqueiros e ao mercado, a reforma do Chile está entre as 8... A reforma da Previdência está entre as 8 melhores do mundo. Mas está matando o velhinho. O Flávio Bolsonaro é um homem valente. Ele, inclusive, no comício,
ele chegou a dizer, vamos invadir a Venezuela. Olha, o Flávio, você tem uma oportunidade agora de cumprir o que o senhor comande, então, o senhor vá à frente, o senhor seja um dos soldados aí para invadir a Venezuela e enfrentar os russos, os chineses, os venezuelanos, os cubanos. É uma oportunidade de mostrar a valentia dele na prática, né? Manel, você tem um minuto aí para despedir dos nossos telespectadores. Eu queria agradecer aos ouvintes, aos telespectadores, né, essa oportunidade que eu tenho aqui, e dizer que a gente não pode se calar, né? A gente, cada um dentro das suas limitações, dentro do seu espaço, tem que falar e denunciar, né, o governo, porque eu queria dizer que no governo do PT, a bronca era livre. O Lula foi acusado, o Lula é o grande exemplo. Liberou a Polícia Federal. Ele foi acusado de tudo, o Lula. Tudo se falou do Lula. O telespectador que está nos ouvindo ali ouviu falar tudo do Lula. Agora o Lula está preso por quê? Sem provas. Então tudo que falaram do Lula era tudo mentira, né? Ele está preso sem provas, mas com convicção de um procurador, né? Então a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fazia nos governos do PT. Denunciar, falar, não podemos nos calar, né? É o que eles querem fazer, trazer de volta a ditadura militar, onde quando você falar qualquer coisa, você sabe com quem está falando. Não podemos aceitar isso. Então, você que nos assistiu, obrigado aí pela atenção. Manel, pela sua entrevista. Muito obrigado. Continuamos juntos aí em defesa do Brasil, dos interesses nacionais e, sobretudo, nenhum direito a menos. Né, e da soberania nacional. É isso aí. Um abraço, Manel. Obrigado.